Salve, salve galera da comunidade Matemática Ninja, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco Souza, trazendo mais uma série para o canal. O tema desta série é frações, o título dessa aula é Tudo sobre Frações e ela vai em atenção à solicitação do Leonardo Sarieta, inscrito no meu canal. Aí, Léo, esse vídeo é para você, em atenção à sua solicitação. Bom, primeiro a gente vai tentar conceituar a fração. O que é fração? Podemos dizer que fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. A gente pode também dizer que é a representação de uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Aqui a forma tradicional que todos nós conhecemos de representar frações. O número de cima a gente chama de numerador e o de baixo de denominador. E aí, olhando para a fração como uma divisão, o número de cima, o numerador, se comporta como sendo o dividendo e o denominador como o divisor. Ou seja, fração como divisão, o que a gente vai estar fazendo de fato é dividindo o numerador pelo denominador, ok? Mas a gente pode também dizer que fração é a representação de um número racional. Racional vem de razão, um outro conceito muito comum, muito básico em matemática, tá? Aqui eu trouxe algumas figurinhas para a gente ter essa ideia do que é dividir em partes iguais e aí tomar algumas partes dela. Vê lá, aqui eu tenho o meu inteiro, que é esse círculo aqui, que foi dividido exatamente em duas porções iguais, em duas partes iguais. Aí a gente tomou uma. Então, o denominador ele representa a quantidade de partes em que o todo foi dividido. E o numerador indica a quantidade de partes que a gente tomou para a gente, tá? Então, aqui como foi dividida em duas partes e foi tomada uma delas, então o denominador é 2 e o numerador é 1, e a fração a gente lê como 1/2. Nesta outra simbologia aqui, o nosso inteiro, que também é um formato circular, foi dividido em 8 partes, e dessas 8 partes a gente tomou 5. Então, a gente tem a fração 5/8. 5 é o numerador e 8 é o denominador. Essa outra figura aqui um pouquinho diferente, a gente também dividiu ela em 8 partes, só que das 8 partes a gente tomou apenas 3. Então, a gente tem a fração 3/8. E nessa outra aqui, a fração foi subdividida em 6 partes iguais e nós tomamos 4, então a fração 4/6. E aí, os três termos que tem tudo a ver aqui, fração, a gente pode também olhar como sendo uma razão e que também vai estar representando uma divisão, beleza? Bom, vamos falar agora sobre frações equivalentes, galera. Muito importante. Então, frações equivalentes são aquelas que representam o mesmo número racional. Isso significa que elas possuem o mesmo valor. São frações que vão ter numerador e denominador diferentes, mas vão estar representando a mesma parte do todo, beleza? Aí, para exemplo, eu trouxe aqui o seguinte, tá? A fração 2/3. Ou seja, a gente pegou um todo e dividiu em 3 partes iguais. Aqui estão as 3 partes iguais. E aí a gente vai precisar tomar 2 delas, né? Então, aqui tomei uma, tomei 2 partes. Então, aqui está representada a fração 2/3. E agora eu vou representar a fração 4/6. O mesmo todo. Observe que a nossa barra completa, as duas têm o mesmo tamanho. Só que essa segunda, ao invés de dividir em 3 partes, eu estou dividindo em 6. E aí eu vou tomar 4 partes dela. 1, 2, 3, 4. Ou seja, quando eu olho para cá, eu percebo que mesmo tendo tomado 4 partes, o espaço tomado foi o mesmo. Ou seja, essa representação aqui está mostrando a mesma dessa outra aqui. Tá? Uma outra maneira da gente olhar essa questão das frações equivalentes é a seguinte. Observa, 2/3. Como é que a gente pode fazer para estar encontrando uma fração equivalente a uma fração dada? Um dos processos é através de multiplicação, tá? Você pode multiplicar os dois termos da fração por o mesmo valor. Nesse exemplo aqui, eu estou multiplicando os dois termos, tanto o numerador quanto o denominador, por 2. E aí, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6. Então, automaticamente, a fração equivalente aqui, 4/6, equivalente a 2/3, como a gente já tinha visualizado na nossa figurinha aqui. Mas a gente pode obter também uma outra fração equivalente, ao invés de multiplicando os termos dela, dividindo por um mesmo valor. Eu peguei a 4/6 aqui, e agora, ao invés de multiplicar, eu vou dividir os dois termos da fração por 2. Fazendo isso, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, a gente tem aqui. Então, guardem essa ideia, é muito importante, galera. A gente só pode obter frações equivalentes a uma fração dada se a gente dividir
ou multiplicar os dois termos da fração por uma mesma quantidade, beleza? Bom, agora vamos ver alguns tipos de frações aqui, tá? Primeiro tipo aqui, ó, fração própria. Quando é que uma fração é chamada de própria? Quando o numerador for menor que o denominador, ou seja, o númerozinho de cima for menor que o de baixo. Aí temos aqui alguns exemplos, ó, 2 terços, 5 nonos, 7 14avos. Todas elas têm o número de cima menor que o número de baixo, numerador menor que o denominador, então elas podem ser chamadas de frações próprias. Temos também a fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Aí vamos a alguns exemplos aqui, ó. 6 quintos, 5 meios, 11 quartos, todas elas os numeradores maiores que os denominadores, então a gente tem as frações impróprias. Temos também a fração aparente. Quando é que a fração é aparente? Quando o numerador é múltiplo do denominador ou divisível pelo denominador, e por isso ela representa um número inteiro. Daí o nome aparente, pessoal, ela tem a aparência de fração, mas ela na verdade está representando um número inteiro. Por exemplo, aqui, ó, 6 meios, 15 terços, 14 sétimos. São frações aparentes, porque se a gente olhar direitinho, a gente percebe que o numerador ele é múltiplo ou divisor do denominador. E aqui a gente pode ver, ó, 6 meios, 6 sobre 2. Quando a gente pega esse inteiro e divide em duas partes, porque a gente sabe, né, o denominador é a quantidade de partes que a gente divide o todo. Você diz, ué, professor, como é que eu vou conseguir tomar 6 partes de onde eu só tenho apenas 2? Beleza, então bora lá. O nosso inteiro dividido em 2 partes, tomei 2, mas eu preciso tomar quantas partes? Preciso tomar 6 partes, então eu pego o outro inteiro. Como eu tenho que dividir ele na mesma quantidade de partes iguais, então dividi novamente em 2 partes iguais e tomei as outras 2. Só que tomando mais 2 eu totalizo 4, ainda não tenho as 6 partes. Aí eu ponho o outro inteiro. E aí divido também ele em 2 partes iguais e tomo as outras 2 partes que me faltavam. Então agora quantas partes no total a gente tomou? Um total de 2, 4, 6 partes. Então a gente tomou 6 partes e os nossos inteiros ficaram divididos em 2 partes iguais. Por isso que uma fração aparente representa um número inteiro. Porque quantos inteiros a gente tem aqui? 3 inteiros. 3 valores inteiros. Então é exatamente o resultado da divisão, do olhar que a gente tem sobre fração como sendo uma divisão. 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora vamos ver um outro exemplo aqui, ó. O 15 terços. 15 terços a gente vai pensar o seguinte, o meu inteiro tem que ficar dividido em 3 partes. Eu vou precisar tomar 15 partes. Então visivelmente a gente vai ter que fazer o mesmo processo que a gente fez aqui. Vamos ter que construir vários inteiros. Então vamos lá. O nosso primeiro inteiro aqui, ó, dividido em 3 partes. Tomo mais 3. Me faltam mais 12. Aí eu ponho o outro inteiro, pego mais 3 partes, faz 6. Pego o outro inteiro, tomo mais 3 partes, faz 9. Pego o outro inteiro, tomo mais 3 partes, faz 12. E pego o outro inteiro, tomo mais 3 partes, totalizam as 15 partes que a gente precisa. Sendo assim, a gente teve que utilizar quantos inteiros para representar a nossa fração? A gente teve que usar 5 inteiros. Por isso aqui, ó, 15 terços é, na verdade, a representação do inteiro 5. Beleza, pessoal? Vamos ver agora algumas operações. A parte mais importante da nossa aula, galera, é a gente saber fazer as operações com as frações, tá? Então vamos lá. A primeira delas, que a gente pode trabalhar a mesma ideia, é adição e subtração. No primeiro caso, quando os denominadores forem iguais, basta a gente realizar a operação com os numeradores e repetir o denominador comum. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 quintos mais 1 quinto. Eu observo que os denominadores são iguais. Então, o que é que eu faço? Eu repito o denominador e somo os numeradores. 2 mais 1 é igual a 3. Essa regra vale para 2, 3, 4, quantas frações você tiver, ok? Bom, no caso de subtração aqui, os denominadores são iguais. Ótimo. Então, eu repito esse denominador 7 e subtraio os numeradores 3 menos 5. Eu tenho R$3 e gasto 5. Então, eu fiquei devendo 2, né? Então, aqui eu tenho a nossa fração, menos 2 sétimos, beleza? Agora, vamos para o segundo caso aqui, galera. Quando os denominadores são diferentes. A gente usa o que popularmente está sendo chamado aí de regra da borboleta, tá? Que vale tanto para adição quanto para subtração. É um método que a gente usa que a gente não vai precisar calcular o MMC, tá? Vamos lá, eu tenho aqui o nosso primeiro exemplo. 2 quintos somado com 3 quartos. Então, qual é o nosso primeiro passo? Nosso primeiro passo é a gente multiplicar os denominadores, tá? Aí por que essa regra se chama regra da borboleta? Porque a gente cria uma figurinha aqui, ó, para lembrar do que a gente tem que fazer agora. Ó. Então aqui, ó,
tentar desenhar aqui, tá? Temos o primeiro ladinho da borboleta. E aí a gente tem a anteninha da borboleta. Vamos desenhar ela aqui. Aí temos o outro lado da borboleta, a outra anteninha da borboleta. Minha borboleta não está muito bem desenhada, mas vamos lá. O que é que você vai fazer? Nessa parte da borboleta, nessa diagonal, você multiplica os dois valores. 2 vezes 4. E nessa outra aqui também 5 vezes 3 ou 3 vezes 5, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E aí, o que é que você faz? Pega os dois resultados dessas duas diagonais da borboleta e traz para cá. Essa diagonal aqui ela vem primeiro, ó, 12 vezes 4. E você vai fazer o que está sendo mandado você fazer aqui, que é somar. Então, 2 quartos somado com 3 quintos. E aí agora é só você concluir. Minha borboletinha apagou aqui, mas tudo bem. 2 vezes 4 é igual a 8. 3 vezes 5 é igual a 15. E 5 vezes 4 é igual a 20. Então, ficamos aqui com 8 mais 15 sobre 20. É só você somar aqui agora. 8 mais 15 é igual a 23. Então, a gente tem aqui 23 20avos. Vamos ver um outro exemplo aqui agora para subtração. Ó. Mesma ideia. O que é que a gente começa a fazer? A gente primeiro multiplica. Aí vem aqui e desenha a borboleta. Ó. Tá aqui primeiro o ramo da borboleta e o outro. E nas anteninhas a gente vai fazer as operações da diagonal. Começando por essa daqui, né? 3 vezes 2, sempre multiplicando, tá? Nessas diagonais. E na outra, 4 vezes 7. E aí a gente vai fazer o que está sendo mandado fazer aqui, ó. Só que a gente coloca primeiro essa daqui. Aqui vem primeiro, a gente coloca primeiro aqui embaixo. Então, 3 vezes 2 menos quem? 4 vezes 7. Aí 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 7 é 28 e 4 vezes 2 é 8. Então ficamos aqui com 6 menos 28 sobre 8. 6 menos 28, você tem 6, gasta 28, fica devendo 22. Então menos 22 oitavos. Mas como os dois são pares, a gente pode simplificar essa fração, dividindo os dois termos por 2. Então 22 dividido por 2 dá 11, no caso menos 11, né? Porque é menos 22. E 8 dividido por 2 dá 4. Então o resultado da nossa subtração deu aqui menos 11 quartos. Beleza, pessoal? Agora vamos ver como é que a gente faz na multiplicação. É super fácil. Talvez a mais simples de todas as operações, porque a regra é bem clara e bem direta. É única. Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores também. Ou seja, numerador com numerador e denominador com denominador. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó, 3 quintos multiplicado por 2 sétimos. A gente multiplica os dois numeradores e bota em cima, e os dois denominadores e bota embaixo. 3 vezes 2 é 6 e 5 vezes 7 é 35. Então vamos lá, um outro exemplo aqui. Ó, 2 nonos multiplicado por 3 quintos. Então vamos lá. 2 vezes 3 é 6, 5 vezes 9 é 45. Mas aí eu percebo ó, que ambos os números aqui são múltiplos de 3. Então dá para a gente simplificar a fração dividindo os dois termos por 3. Então vamos lá. 6 dividido por 3 dá 2 e 45 dividido por 3 dá 15. Então o resultado aqui da nossa multiplicação é 2 quinzeavos. Lembrando que os nossos resultados, galera, tem que ser sempre representado em forma de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela fração que não dá mais para a gente simplificar os dois termos. Ou seja, é a fração mais simples possível que vai representar aquela quantia. Beleza, galera? Então vamos agora para a divisão. A regra da divisão é a seguinte: a gente repete a primeira fração e multiplica essa primeira fração pelo inverso da segunda, beleza? Ou seja, a divisão vai se tornar fácil porque a gente, na verdade, transforma uma divisão em uma multiplicação. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. 4 nonos dividido por 2 terços. Então o que é que eu faço? Repito 4 nonos e multiplico pelo inverso de 2 terços. Então eu fiquei com 4 nonos multiplicado por 3 meios. E aí, ó, 4 vezes 3 é 12, 9 vezes 2, 18. E eu percebo que dá para dividir os dois termos da fração por 6. Pode ser por 2 também, depois por 3. Mas se eu dividir por 6, eu faço uma simplificação só. E aí, ó, 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. Então, o resultado aqui da nossa divisão é 2 terços. Vamos fazer essa outra divisão aqui. Ó. 5 dozeavos dividido por 20 36avos. Beleza, repito 5 dozeavos e 20 36. A gente inverte 36 20avos. E aí, ó, vamos simplificar aqui antes da gente realizar a multiplicação. O que é possível, tá? Qualquer termo de cima por qualquer termo de baixo
porque a gente tem uma multiplicação. Eu vou fazer uma simplificação aqui nesta fração. Por exemplo, 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá 9. E 20 dividido por 4 dá 5. Então já diminuiu bastante aqui. Eu vou fazer a multiplicação aqui agora. 5 vezes 9 dá 45. 12 vezes 5 dá 60. Mas eu observo que 45 e 60 eu posso dividir uma única vez os dois por 15 e chegar na minha fração irredutível. Então, 45 dividido por 15 dá 3 e 60 dividido por 15 dá 4. Então, resultado 5 dozeavos dividido por 20 36avos é igual a 3 quartos. Para finalizar a nossa videoaula, nós vamos ver as duas últimas operações, que é potenciação e radiciação. Na potenciação, a regra é a seguinte: elevamos tanto o numerador quanto o denominador ao expoente da fração. Então, vamos lá. Tem aqui o nosso exemplo, 2 quintos elevado a 3. Então, eu vou elevar tanto o numerador 2, ao expoente 3, quanto o denominador 5. Então, ela fica assim, ó, 2 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, e 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, está aí. 2 quintos elevado ao cubo é igual a 8 125 avos. Na radiciação, o que a gente faz? O raciocínio é idêntico, tá? A gente vai fazer o quê? Extrair individualmente a raiz, tanto do numerador quanto do denominador. É como se a gente estivesse distribuindo, do mesmo jeito que a gente distribuiu o expoente aqui, 3, tanto para o 2 quanto para o 5, a gente vai distribuir o nosso índice aqui pelos dois termos da fração. A raiz ela é quadrada, mas ela é quadrada tanto do 4 quanto do 9. Então, é como se eu estivesse calculando individualmente as duas raízes dos dois termos da fração. Então, ficamos aqui com raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. E raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3, 3 ao quadrado, é 9, beleza?